Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como paramos? Onde paramos? Nós paramos ainda no capítulo 10º, aí naquele intervalo, né, da última trombeta. Não é isso? Foi, mas não encerramos o intervalo ainda. Ainda estamos no intervalo, né? Ainda estamos. E o que vem agora, este anjo com um livrinho... O livrinho engolido? Entrega-o ao vidente e ordena que o coma. Leia. A voz do céu que eu ouvira tornou então a falar-me. Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então ele me disse, toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Bem, este texto é um texto famoso. Nós estamos chegando à parte central do Apocalipse. Os castigos de Deus ainda não se terminaram, ainda vão continuar, porém, a missão do vidente e da igreja, que ele representa, perseguida, tentada ser destruída por outros, esta igreja tem que pregar. Tem que pregar o conteúdo do livrinho. Provavelmente um livrinho retirado do grande livro de 7 selos, da primeira parte do Apocalipse, que já vimos. Um livrinho que, dentro do contexto imediato, não significa o Evangelho, mas significa o juízo de Deus. Isto é, cuidado, com Deus não se brinca, Deus é paciente, Deus dilata os seus castigos, ou então nos manda castigos limitados, mas não está disposto a ver esta cena continuar para sempre. Ele haverá de intervir, ele haverá de pôr um ponto final. Isso é importante para nós também crermos, sabe? Ele haverá de vir e haverá de pôr um ponto final numa história de onde ele foi praticamente expulso. Agora, antes de pregar o conteúdo do livrinho, ele deve ser assumido, ele deve ser comido. Por que doce e amargo, amargo doce? Porque a palavra de Deus é uma palavra doce, é uma palavra como mel. Deus não tem um anti-evangelho, possui um evangelho para a nossa salvação e uma estrada que para lá conduz. Só que, entrando em contato com as nossas paixões, com a parte pior que existe em nós mesmos, lá dentro, lá no estômago, e não só de um indivíduo, mas de uma coletividade, se torna amargo. Amargo porque é juízo contra o mal. É preciso que aqueles que preguem assumam o livrinho, o engulam. O texto é claro, é simbólico. Sim. É simbólico, mas é preciso que eles se capacitem daquilo que vão pregar a outros. E que a palavra que pregam a outros faça efeito em primeiro lugar neles. Tem que ser vivida a palavra, praticada, para assumida. ter mais efeito também lá fora, porque uma palavra que parte apenas da boca e da língua não é uma palavra tão eficaz. E se percebe. Verdade. Certo? Então,
Agora vem, já que um livrinho foi entregue, e este livrinho deve ser devorado, e fará bem na boca e mal no estômago, vem as duas testemunhas, isto é, aquelas que tomaram a sério o livrinho e o devoraram. Leia. Deram-me, pois, um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Bom, paremos aí. Antes de aparecerem as duas testemunhas que pregam de acordo com Deus, a morada de Deus entre nós foi medida. Só que a medida deixou muito a desejar. O tempo foi encurtado. O tempo? Templo. Ao templo. Foi encurtado. E não meças, deixa de lado o átrio externo. Isto é, neste período de provações e de tribulações, a igreja se encurta. A igreja se retrai. A igreja fica menos ouvida, fica menos falada, fica menos propagada e deixa também de brilharem os seus privilégios que antes existiam. Porém, esses privilégios não fazem parte da essência da igreja. Um cristianismo de 50, 60 anos atrás, 70, era um cristianismo de privilégios. Era a igreja com toda a sua magnificência que se impunha, por assim dizer, sozinha, hoje no chamado mercado religioso. Ela foi encurtada. Não percebe isto? Oh, bem claro. Ela foi bem diminuída. Mas isto não é a sua essência também. É como se ela fosse comprimida também, na verdade, não? Tudo bem, ótimo, comprimida. Mas isso não faz parte da sua essência. Porque muitos dos privilégios anteriores a afastavam, na verdade, da autenticidade do Evangelho. Entendi. Uma igreja munificentíssima, uma igreja riquíssima, uma igreja que atraía pelo seu esplendor, uma igreja que atraía pelas suas cerimônias belíssimas, pelos seus corais, Bem, isso em grande parte deixou de existir, mas também não fazia parte essencial da igreja. Era uma parte Era um regime, importante, né? era o chamado regime do cristianismo, onde nós dois nascemos. Vivia-se, respirava-se uma cristandade. Sim, sim, sim. Com toda a grandeza e os privilégios da igreja. Foi tremendamente reduzida, mas ela continua viva na sua essência. Escutem, aqui em Brasília, já me disseram que a maioria não é mais católica, é verdade? Não tenho esses dados, não. Eu não vejo isso na prática, não. Ainda somos a maioria aqui. Talvez não tão grande maioria como outrora, né? Me disseram, e não só um, viu? Não só um. Não. Que a maioria aqui como no Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro pode ser. Agora aqui ainda... No Rio de Janeiro me falaram também que já a maioria não é mais católica, não. No Rio. No Brasil, sim. Mas no Rio, não. E aí me falaram em Brasília, não sei. Mas existe até o dia do evangélico aqui no Existe aqui o quê? O dia do evangélico. Existe, aqui. existe. Que dia é? Eu sei que é outubro, não sei se é o último dia de outubro, coisa não assim. Não é novembro? Não, me parece que é outubro. Eu não tenho certeza sobre essa data. Já passou, porque é feriado, né? Já passou? Já passou. É? Pensei que fosse novembro. Bem, está vendo como é a situação? Então, quando ela foi
construída, houve aqui uma primeira missa, houve a voz do Papa, tudo. Hoje aconteceria a mesma coisa. Algumas repartições públicas têm ainda o crucifixo. Algumas têm. Algumas. Outras já tiraram. Está vendo a situação da igreja? Talvez não mereçam mais ter o crucifixo mesmo, né? Não mereçam. Mas o que querem significar tirando? A intenção deles é apagar todo o sinal cristão. Né? Parece que incomoda. Parece não, incomoda. Mas talvez realmente não mereça ali o crucifixo. Se comete tanta injustiça, tanta coisa, e ali o crucifixo. É verdade. Talvez eles queriam ficar mais à vontade, né? Para fazer maldade, não sei. Tem razão. Nós temos que... Fazer? Temos 1 minuto ainda. Fazer intervalo? Mas 1 minuto não dá para nós continuarmos ainda não. Porque agora vem as 2 testemunhas. Sim. Que, mesmo com a igreja comprimida, com a igreja sem regime de cristandade, sem privilégios, uma igreja pobre, uma igreja serviço, uma igreja aberta e misericordiosa como Jesus o foi, narrando assim Deus, esta igreja tem a perenidade prometida por Jesus. E embora curta, embora com menos adeptos, ela tem o que ela precisa para levar avante um sinal de salvação. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jamais. Vamos fazer um intervalo? Vamos sim. E voltamos já. Vamos continuar de onde paramos? Vamos continuar. Então, por favor, a leitura. As minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco. Vestidas de saco. Sinal de penitência? Exatamente. Porque é a penitência que se quer pregar. Num mundo desse, a única coisa que vale é a penitência, é a conversão. Perfeito. Vestidas de saco durante 1260 dias. Isto é, não é um tempo relativamente breve. Mas não é a plenitude. Não é para sempre. É a metade de 7 anos. Agora eu entendi. 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Isto provém do livro de Zacarias. Essas imagens... Que fala de 2 ungidos de Deus. O sumo sacerdote Josué e o príncipe Zorobabel. Ungidos por Deus. Aqui o que interessa é que estas 2 testemunhas no livro, no texto, parecem indicar a figura de Elias e a figura de Moisés. Elias é o símbolo da profecia e Moisés o símbolo da lei. Portanto, os 2 grandes símbolos do Antigo Testamento. Certo? Perfeito. Ou seja, estas 2 testemunhas têm um pouco de Elias e um pouco de Moisés. Somos nós, Somos nós, os pregadores da palavra. Somos nós, essas 2 testemunhas. A figura é coletiva. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Pois é. Apesar de tudo e de todas as perseguições e contratempos, a igreja é chamada a pregar sem esmorecer. Podem desligar os microfones, podem apertar o lugar, podem escorraçá-la para a periferia, podem não, mas ela tem a obrigação de continuar a levar a mensagem do livrinho. Eu recordei aqui a figura de João Batista, não? Que não tinha papa nas línguas, né? Que pregava. Só uma recordação aqui nesse texto. Só que o texto não fala absolutamente
de João Batista. Sim, Não é chamado mas eu em digo causa. pela pregação, Ele né? exerceu a missão dele e a vocação dele, né? Uhum. Então, continuemos aqui. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu. Ou seja, Deus dá aos seus amigos a capacidade de fazerem prodígios já aqui na terra, se o quiserem. Porque Deus é o Senhor do céu e da terra também. Ninguém vencerá as suas testemunhas escolhidas. Ninguém poderá derrotá-las de uma só vez. E se as derrotar, como vem logo aqui dito, é porque chegou o final dos tempos. Então elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. 1260 dias. Lembra Elias, não? Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra. A primeira praga do Egito. E de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas e vencê-las-á e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. Jesus foi o primeiro perseguido. E as testemunhas de Jesus são perseguidas também. Jesus foi por primeiro assassinado. E as suas testemunhas podem sofrer o martírio, e muitas já sofreram, sofrem e sofrerão. Embora sejam testemunhas qualificadas de Deus. Impressionante isso aqui, né? E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocarão presentes. Isto é um horror. As testemunhas que querem levar o mundo à salvação são eliminadas sumariamente. E com a sua eliminação sumária, o que acontece, os habitantes da terra são os não convertidos, se rejubilam. Fazem festa? Fazem festa e trocam presentes entre si. Por quê? Porque aquele ou aqueles que os incomodava com a sua pregação foram eliminados. A história se repete. Exatamente, era isso que eu queria dizer. A história se repete. O que aconteceu com Cristo acontecerá à igreja. Aconteceu e acontecerá. Acontece. Acontece e acontecerá com a igreja também. Deixa eu continuar aqui. Os habitantes da terra se rejubilam, como parei aqui, com isso, alegram-se e trocarão presentes, pois estes 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Deus, penetrou-os e eles se puseram em pé. E grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. Pela primeira vez em todo o Apocalipse até agora, parece que algum sinal os chamou à conversão e à penitência. Mas vem agora a 7ª trombeta. O segundo ai passou. Eis que chega rapidamente o terceiro ai. E o 7º anjo tocou. Houve então fortes vozes do céu, clamando. Bem, é o fim. É o fim já presente. No final das 7 trombetas.
A realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Antes não era. Ou parecia não ser. Os 24 anciãos, que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo: Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. Notou que muitos desses hinos estão no breviário, no ofício divino? Esses hinos aqui, que são aqui colocados na boca dos eleitos do céu, são hinos com os quais a igreja da terra louvava e bendizia a Deus. Não vieram do céu, são transpostos para o céu. Eram liturgias terrestres da igreja. Mas vejam que profundidade, não é? Compor um hino desses naquele final de século I. Completou-se o desígnio de Deus. E agora o versículo 19 está a encerrar. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu do templo a arca da sua aliança. Bom, a arca. Sim, a arca era a morada de Deus. Deus havia prometido a vida eterna aos seus justos, àqueles que sofressem, àqueles que lutassem. Aqui estão. Eles foram simbolizados nas duas testemunhas, fiéis ao Evangelho, anunciaram o Evangelho com a vida ou com a palavra, sofreram por causa do Evangelho, morreram por causa do Evangelho. Aonde estão? No templo de Deus que está no céu e junto da Arca da Aliança no Santo dos Santos. Veja como o Apocalipse é uma mensagem de esperança, de fé, né? Dá assim um novo ânimo para quem está seguindo a Cristo, não? Mesmo passando pelas tribulações, que era o caso aqui, né? Grandes tribulações, perseguições no tempo. E não pensemos que as tribulações são apenas para os povos do Oriente Médio agora, ou de certos países do continente africano, não. Elas estão presentes também no Ocidente. Em toda parte. Em toda parte. Em todo lugar existem cristãos de fé autêntica, consolidada, que são ridicularizados, postos de lado, não ouvidos, não escutados, não respeitados, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Estes continuam a dar testemunho de Jesus Cristo, até chegarem aonde chegaram as duas testemunhas, isto é, todos aqueles que testemunharam o Evangelho no meio das tribulações do mundo presente. É por isso que o caminho é estreito, não? Estreito. Foi estreito para Jesus e é estreito para os seguidores de Jesus também. O mundo fala outra linguagem, hein? Bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os poderosos, bem-aventurados os arrogantes, bem-aventurados os que possuem o poder. Jesus ensina outra coisa, tá certo? Não só o mundo, como algumas teologias por aí, né? Pois é. Bom, nós temos que encerrar. Poxa vida, como passou rápido. Bom, mas graças a Deus chegamos ao fim do capítulo 11. Sim. E podemos na próxima semana ir para o capítulo 12. Então até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.